Ipiranga e Clube do Remo se enfrentam às 8 horas da noite desta sexta, no estádio Colosso da Lagoa, em Erechim. O jogo vale pela 13ª rodada da Série C. Quer saber mais como chegam as equipes? Então, espia só! Antes de tudo, deixa o like, se inscreve no canal para participar da arquibancada do Toró Tático e comenta teu palpite sobre essa partida. Então, bora para a análise! O Ipiranga é o 6º colocado do Grupo B da Série C com 17 pontos. Atualmente, o time vem em uma sequência de 4 jogos sem perder. Dentro de casa, tem 55,6% de aproveitamento, o que é o 5º melhor do grupo. Ou seja, em 18 pontos disputados, o time conquistou 10, com 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. O Ipiranga também tem a 2ª melhor defesa do grupo no geral, com apenas 7 gols sofridos. O time é comandado pelo Fabiano Dait, que tem um estilo de jogo mais defensivo. Normalmente ele está jogando ali no 4-2-3-1, 4-4-2, 4-1-4-1. Nos últimos 5 jogos, o Ipiranga tem 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, com 7 gols marcados e 3 gols sofridos. Nesse recorte de 5 jogos, destaque para a vitória do Ipiranga sobre o Juventude por 4-1. Juventude, que é o atual líder do Grupo B. E dos 7 gols que fez nesse período, 4 do Ipiranga foram de bola parada. E tomou gols de forma variada. Não teve uma grande falha do Ipiranga nesses 5 jogos. Destaque para 2 jogadores do Ipiranga nesse período, o Marcinho e o Marco Antônio. O Marcinho, que fez 3 gols nos últimos 4 jogos, e o Marco Antônio, que deu 3 assistências nos últimos 5 jogos. Inclusive, 2 gols do Marcinho foram com assistências do Marco Antônio, que mostra ali que é uma dupla que está funcionando bem e que o Remo vai ter que ficar bem de olho. E o Remo é o 4º colocado do Grupo B da Série C com 18 pontos. O time atualmente não vence há 5 jogos. Apesar disso, o time continua com o 3º melhor ataque da competição, com 13 gols marcados. Fora de casa, o Leão tem 40% de aproveitamento, conquistou 6 de 15 pontos disputados. Com isso, o time é o 3º melhor visitante do grupo, com 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. O treinador Márcio Fernandes tem um estilo mais ofensivo, mas mais equilibrado também. Ele joga ali nas formações clássicas, já o 4-2-3-1, o 4-4-2 losango e o 4-1-4-1 de vez em quando. Mas nesses últimos 5 jogos o Remo está sofrendo muito. Não venceu nenhum, empatou 3 e perdeu 2, marcando 4 gols e sofrendo 6. A defesa que chegou a ser um grande forte do Remo durante toda a temporada. Destaque nesses últimos 5 jogos para a primeira derrota do Remo lá atrás, ainda na 8ª rodada, para o São José. O Leão perdeu a invencibilidade fora de casa, curiosamente no Rio Grande do Sul, e não venceu mais desde então. Curioso também que dos 4 gols que o Remo fez nos últimos 5 jogos, 4 foram de cabeça. Nem todos foram de bola parada, um inclusive foi de rebote, que foi do Alexandro, mas todos os gols que o Remo fez nesse período foram de cabeça, com muitos gols de bola parada, com 3 gols sendo de escanteio. Porém, o Remo também sofreu muito com a bola aérea. Dos 6 gols que sofreu, 4 foram de levantamentos ou cruzamentos, com bola rolando ou bola parada também, e outros 2 foram de infiltração pelo meio. E essa parte central do Remo era um grande forte da equipe, mas os adversários exploraram nas últimas partidas. Primeiro o Boa Esporte e depois o Luverdense. Por estar em uma péssima fase, o Remo está na sua pior fase na temporada toda, não teve nenhum grande destaque. Eduardo Ramos, que chegou, fez um gol e deu uma assistência contra o Luverdense, mas jogou muito mal. O Fredson também, que fez um gol e deu uma assistência nesse período, mas não chega a ser um grande destaque, porque já falhou ali em alguns lances. O Marcão também fez gol, mais equilibrado, mas então o Remo não teve um grande destaque nesse período. Jogadores que participaram diretamente de gols, mas ninguém se destacando, ninguém puxando o Leão para cima para sair da má fase. Se o Remo perder para o Ipiranga nessa partida de hoje, ele sai do G4 pela primeira vez na temporada. O que pode ser pior ainda, pode abalar muito a confiança da equipe, mas também uma vitória coloca o Leão de vez ali, pode até botar o Leão novamente na ponta da tabela, e então esse jogo vai ser muito impactante, principalmente psicologicamente. E nesses últimos 5 jogos que o Remo não venceu, ele foi o pior time do grupo. Foi pior até que o Atlético Acreano, que é o super lanterna, pior que outras equipes que brigam contra o rebaixamento. O Remo só teve 20% de aproveitamento nesses últimos 5 jogos e não venceu nenhum. O Tombense, que teve 20% também, conseguiu uma vitória. Então
O Remo realmente vem sendo um time que está numa péssima fase e anunciou contratações para ver se sai dessa péssima fase. O atacante Igor e o lateral Casimiro. O Casimiro que inclusive pode estrear contra o Ipiranga. Ele que chegou recentemente, mas vinha jogando na Série D, pode estrear contra o Ipiranga porque o Remo tem um desfalque na lateral direita. Eu vou botar uma imagem aqui na tela para vocês verem como chegam o Remo e o Ipiranga, como os times chegam em momentos diferentes com seus retrospectos. Assiste aí. Aí a gente percebe que o Ipiranga realmente vem numa fase mais regular que o Remo, e o Remo vem numa fase bem ruim, de fato, inclusive com o Remo tendo uma média de gols sofridos mais de 1 por jogo nesse período, o que é uma coisa realmente complicada para o Leão. E o Ipiranga tendo um ataque muito bom. O Ipiranga, que era um time mais defensivo, que muitos reclamaram que se retrancava demais, teve um ataque muito bom. Números inflacionados, principalmente pela vitória em cima do Juventude por 4-1, mas também isso não pode tirar o mérito nenhum. Pelo contrário, porque o Juventude é um time que tem uma defesa boa também. Fazer 4 gols nele é um grande mérito para o Ipiranga. Eu acredito que esse jogo vai ser muito equilibrado, vai ser realmente um jogo muito difícil para o Remo. A partir de agora, acho que o Remo só vai ter um jogo fácil, que vai ser contra o Atlético lá na frente, porque vai enfrentar times direto do G4, ainda tem o Clássico na última rodada, então esse vai ser um jogo muito difícil. E é um jogo para o Remo, de fato, ver se vai conseguir sair da sua limitação, porque o Remo claramente chegou no seu limite técnico, físico, tático. Os adversários já começaram a pressionar o Remo, começaram a anular jogadas do Remo, começaram a explorar buracos que o Remo não tinha antes. Então vai ser um jogo para ver se o Márcio Fernandes vai conseguir se reinventar. E essa vai ser o grande pulo do gato, se o Remo quiser garantir logo uma vaga no mata-mata. Não está muito difícil, precisa de mais ou menos 3 vitórias ali, ou 9, 10 pontos. Mas precisa se reinventar, porque se continuar do jeito que está, o Remo provavelmente não vai conseguir se manter no G4. Inclusive pode sair nessa rodada, porque nos últimos 6 jogos o Remo fez apenas 6 pontos. Se ele repetir esse retrospecto dos últimos 6 jogos para os próximos 6 jogos, termina a fase de grupos com 24 pontos, o que é abaixo da média para a classificação. Pode passar com 24, o próprio Paysandu já passou com 24 em anos anteriores, mas é um número muito arriscado, então o Remo realmente precisa se reinventar. E contra o Ipiranga, que é um adversário que era bem defensivamente e conseguiu evoluir ofensivamente, é realmente o grande teste para o Remo. Eu apostaria inclusive numa vitória do Ipiranga nessa partida, 1-0, 2-1, mas o Remo tem armas para isso. O Remo tem armas e principalmente a bola parada. Cada vez mais a bola parada vai salvando o Remo, salvou contra o Luverdense, salvou em outras partidas, e contra o Ipiranga, quem sabe a bola parada não salve mais uma vez. Obrigado por ter assistido. Não esqueçam de deixar o like, comentar o palpite de vocês. Se vocês não gostaram do vídeo também, deixa o dislike e comentem o que vocês acharam. E o que o Remo precisa fazer para sair dessa má fase? Comenta aqui embaixo. Obrigado!